Olá, alunos, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, professora Francinade, da Didática 2. Essa é a nossa segunda videoaula da nossa primeira unidade. E hoje, nós vamos falar sobre escola, local de trabalho docente e processos de ensino. Antes, a gente pode fazer uma retomada da nossa aula anterior, que a gente viu o que é a didática. O conceito da didática. Muitas vezes a gente faz esse tipo de questionamento. Professor tal é muito bom, ele sabe muito, mas quando ele fala, quando ele dá aula, eu não consigo entender muita coisa. O que é que falta nele? Muitas vezes falta o quê? A didática. Uma metodologia diferente, uma metodologia inovadora, uma contextualização a mais dentro da sala de aula. Isso é a didática. Ela se preocupa com a organização do ensino, com o jeito de ensinar e a maneira de aprender. O objetivo da nossa videoaula de hoje é debater sobre o papel da escola e da didática na formação do educador. Nos cursos de licenciatura, seja qual for o curso que o aluno está inserido, ele tem que ver a didática, porque ele vai ensinar. Se ele vai ensinar, ele tem que aprender, podemos dizer assim, como repassar esses conteúdos para os alunos. Então, hoje nós vamos debater um pouco sobre o papel da escola e da didática na formação do educador. A didática, como nós já discutimos, ela tem como objeto de estudo o processo de ensino e seus elementos e propõe alcançar os fins relacionados à aprendizagem. Ela diz respeito à prática pedagógica, ao fazer cotidiano da atividade docente. A organização do ensino é, portanto, o compromisso número 1 da didática. Que organização do ensino é esse que a gente pode estar elencando aqui? Como ensinar? Quem faz parte da educação dentro da escola? Quem é o aluno? Entender esse aluno de uma forma diferenciada, eu tenho que saber de onde esse aluno vem, o que ele está passando, mas nos dias de hoje é difícil, não é fácil a gente abraçar essa nova forma de ensino com mais ênfase, devido a gente trabalha em 2, 3 escolas, o aluno, ele vem de uma família que a gente chama de uma família desestruturada, ele vem, mas o que é que a gente tem que ter em mente? O aluno é nosso. Se a gente culpa muito, a palavra é essa, a gente passa muito a vez para a questão da família. Mas a família não faz certo, a família não faz, mas alguém tem que fazer. E quem é esse alguém? Nós, educadores. Está cada vez mais difícil, mas a nossa função também é essa, nós temos uma função social. A escola já perdeu esse contexto de ser letras e números. A escola é de valores, a escola é de mercado de trabalho, a escola é de formação cidadã. Então, se a função da escola é toda essa, a nossa função é abraçar esse aluno. Independente de ser um aluno que a família ajude, independente de ser um aluno que queira ou não, nós temos que fazer alguma coisa por ele. A família muitas vezes já está marginalizada, o aluno também já está, tipo que ninguém liga para mim. Nós temos que abraçar, nós temos que trazer esse aluno. Isso aí, quando a gente estuda Vallon, ele diz que nós temos que ter afetividade dentro da sala de aula. Quando a gente fala em afetividade, não é beijar e abraçar aluno. Afetividade é um sentimento, quando eu sinto, quando eu estou afetado pelo outro. Se aquele problema que o outro está passando me afeta, então eu tenho que trabalhar a afetividade. Trazer esse aluno, se preocupar com esse aluno, o que é que esse aluno está passando e trabalhar contextualizado dentro da sala de aula. Volto a dizer, muitas vezes se torna uma tarefa um pouco mais árdua, mas é a nossa tarefa, é a nossa missão. E o professor, seja qualquer licenciatura que ele esteja inserido, ele tem que ter essa nova roupagem, entender o aluno, para onde esse aluno quer ir, ajudar o aluno dentro da sala de aula, com novas metodologias, métodos de ensino inovadores,
A gente tem que desmistificar essa questão. Não, mas ele não quer nada e vai ficar assim. Não, a gente não pode rotular esse aluno. A gente prega muito, nós vamos estar estudando sobre currículo, a gente prega muito a questão do currículo oculto em sala de aula. E a gente tem que deixar de estar usando esse tipo de currículo. Nós temos que ter o aluno como centro, como protagonista dentro da instituição. Então, a didática é isso. Ela se preocupa, ela tem a função de trabalhar a organização do ensino. Como é que eu dou aula? Como é que eu planejo minha aula? Que tipo de aula para determinado tipo de aluno? Esse é o caminho, né, que a didática percorre dentro do método de ensino. Segundo Saviani, o nascimento da escola, ainda na antiguidade, atendeu às necessidades de uma classe que não precisava trabalhar para sobreviver. Inicialmente, portanto, né, a escola surge como uma instituição claramente classista, voltada essencialmente para atender os interesses daqueles que precisavam exercer atividades consideradas nobres e relacionadas ao culto do intelecto e da autoridade. Neste sentido, pensar e fazer são concebidos de forma dualista, ou seja, de forma diferente, de forma dividida. Para entender como era a escola antes, hoje a gente levanta a bandeira da inclusão, mas a escola de antes era uma escola o quê? Excludente. Quem estudava, né? Quem tinha dinheiro, quem vivia do ócio, que não precisava trabalhar, né, que tinha um poder aquisitivo, que era elitizado, que era burguês, você ia estudar, né? E quem era de uma classe menos favorecida, não tinha esse direito de escola, não tinha esse direito de educação. Então, hoje a gente já tem outra roupagem de escola. A gente pode levantar aqui 4 questões. Qual a função da escola? Qual a função da escola hoje? Ela forma cidadão, ela ensina, ela trabalha valores, ela insere no mercado de trabalho, né? E qual o objetivo da escola, né? Qual a função da escola? Qual o objetivo da escola? E eu, enquanto educador, qual a minha função dentro da escola? Eu tenho uma função dentro da escola. Qual é? E outro ponto que a gente pode estar discutindo. Como é que eu sei se essa minha função dentro da escola, ela foi bem desenvolvida? Como é que o educador sabe que o seu papel dentro da escola foi cumprido, né? Então, assim, será que o meu aluno estava com dificuldade em conteúdo tal? Ele agora aprendeu esse conteúdo. Será que eu já posso dizer que o meu papel dentro da instituição, dentro daquela sala de aula foi cumprido? Né? Sim ou não? Será que o meu papel dentro da escola, enquanto professor, é só ensinar aqueles conteúdos? Né? Isso aí fica para a gente refletir. Mas a gente já vai dizendo que não. O papel do professor, o papel do educador, ele vai mais além. Certo? A escola ela tem a função de quê? Socializar o ensino. O que eu estou ensinando, o que eu estou repassando aqui hoje, será para todos. Então, essa é uma forma de socializar. O aluno ele tem direito de aprender. É um direito dele. E a nossa função, enquanto educador, nós temos a função de ensinar. Estamos numa posição, né, que muitas vezes para nós a gente se torna uma posição bem que privilegiada. Aí eu estou aqui para ensinar. Não, mas a mesma forma, a mesma hora que você está ensinando, você também, primeiro, está aprendendo e, segundo, você está sendo avaliado por aqueles que está recebendo o conhecimento. Então, assim, não é que o professor fica aqui dizendo que está ensinando, está repassando conhecimento, que ele sabe mais do que os alunos, não. Estamos também aprendendo, estamos também sendo avaliados. Então, voltando aqui, né, no Brasil, antes, quando se iniciou, a escola ela tinha uma forma excludente. Só estudava quem tinha dinheiro e o ensino era elitizado. E hoje nós entendemos a escola no contexto social.
né? Nós entendemos que dentro, ainda temos muito para caminhar, né? Mas nós entendemos a escola dentro do contexto social, a família dentro da escola, o aluno dentro da escola e a escola que chega a todos. Por que o ensino tem que chegar a todos? Porque a educação, ela é um direito subjetivo. Se é um direito subjetivo, não tem dono, é de todos, né? Então, nós temos que levantar essa bandeira de educação, né? Levantar essa bandeira de educação, de inclusão, de processo de ensino, de aprendizagem, de maneiras diferenciadas de avaliar. A escola, ela é concebida, de acordo com Veiga, como espaço educativo, lugar de aprendizagem, em que todos aprendem a participar dos processos decisórios, mas também é local em que os profissionais desenvolvem sua profissionalidade. Então, a escola, ela está composta, quem é que faz parte da escola? O gestor, professor, equipe de apoio, secretária. Então, todo esse corpo escolar estão lá, né, desenvolvendo as suas profissionalidades em prol da educação. E quando a gente fala em educação, todo corpo escolar, ele é responsável. Todo. A gente escuta muitas coisas, né? Tem um fracasso numa turma do 6º ano. Fracasso da professora X. Mas quando está o sucesso, muitas vezes a gente escuta os nossos colegas dizer que é um sucesso da equipe pedagógica. Então isso tem que mudar. Se é sucesso da equipe pedagógica e professor. Se é fracasso, é um fracasso da equipe pedagógica e do professor. Ainda temos muitas coisas ainda, né, que as pessoas colocam como se a escola, se aquela sala de aula fosse só minha. Não, ela é de todos. Paulo Freire já diz, a escola é gente, professor é gente, porteiro é gente, zelador é gente, aluno é gente. Então, todo mundo que faz parte do corpo escolar é gente. Então, aqueles alunos não é só do professor, eles não são só do professor, eles são alunos da escola. Então, aqui nós temos escola, local privilegiado de atuação do profissional da docência. Essa é a escola, um local que o professor atua para desenvolver a sua profissão de educador, que o educador hoje ele está com nova roupagem, como nós já discutimos, não é só ensinar letras, nem números. O educador hoje, o sentido de educador está mais amplo. O educador, ele socializa, ele trabalha valores, ele insere esse aluno, ele desenvolve a criticidade, a autonomia, ele torna esse aluno reflexivo. Então, assim, esse é o educador. Não assim, eu tenho que aprender letras e números para me ser alfabetizado. Agora nós vamos mais além, né? O letramento e a alfabetização, ele vai mais além, né? O que é educar, o que é formar, o que é transformar. O conhecimento, ele gera transformação. Se não gerar transformação, quer dizer que o conhecimento ainda não chegou. Então, é isso que a gente quer trabalhar com os alunos, que aquele conhecimento que a gente está passando, que gere transformação. E nós temos também a escola como espaço adequado para a materialização dos processos de ensino. Que processos de ensino é esse, né? Como aprender, como ensinar, trabalhar esse aluno em todo o seu contexto, trabalhar a cultura desse aluno, trabalhar de onde esse aluno vem, o que é que esse aluno almeja, né? Então, você tem que trabalhar todo esse processo. Mas você faz isso sozinho? Não. Nós precisamos de apoio de todo esse corpo escolar para trabalhar essas teorias de ensino dentro da sala de aula. Pensar sobre a educação, a escola, o trabalho docente, o processo de aprendizagem se traduz numa atividade bastante complexa. Pelo fato de que a sociedade em que a escola está inserida, ela vem passando por transformações significativas, seja na política, economia, cultura, dentre outros, as quais influenciam o cotidiano escolar. Claro, né? A questão da política, da economia, de onde esse aluno está inserido. Hoje, né? A gente fica se perguntando quais os desafios que o professor enfrenta para ensinar esses alunos do século XXI. Se a gente for fazer uma discussão
várias aulas, né, para a gente chegar a um consenso. Violência, formação docente, que nós temos pouco, cursos, remuneração, valorização. Aquele aluno que muitas vezes chega lá e não quer nada, indisciplina na sala de aula. Então, assim, ensinar hoje, no século XXI, a essa geração tem os seus desafios, né? Mas também tem os seus prazeres, né? Nós temos aqueles alunos muito bons, o aluno que pesquisa, o aluno que muitas vezes você vê ele ali na sala de aula, que não está desenvolvendo como você queria. Você puxa esse aluno, trabalha de uma forma diferenciada e esse aluno desperta, porque assim, não existe ensino sem motivação. E quem vai despertar essa motivação no aluno? Nós, vocês, né? Essa é a função do professor, despertar, motivar, tornar esse ensino prazeroso para que o aluno goste de ir para a escola, né? Rubens Alves já diz, desconfie da escola do silêncio. A escola que o aluno não fala, que o aluno não questiona, que o aluno é ali calado. Desconfie da escola do silêncio. A escola é local de discussões, de debate, né? A escola é local... Sim, a escola é local de barulho? Sim, né? Quando ele diz que desconfie da escola do silêncio, a escola é um local de discutir. Estamos ali formando pessoas. Se estão formando pessoas, até o jeito de arrumar a sua sala de aula influencia nesse tipo de formação. É tanto que a gente não usa mais essas cadeiras enfileiradas. A gente agora senta em círculo, porque todos são iguais, né? Eu olho para você, você olha para mim, a gente aponta, a gente discute, a gente gesticula. A partir dessa afirmação, das transformações que o ensino está passando, muitos questionamentos emergem entre eles. O primeiro que a gente pode estar fazendo é qual a função que o professor acredita ter de desempenhar junto aos seus alunos. E a segunda, a organizar as situações de aprendizagem para seus alunos, que preocupação embasa seu planejamento. Então, essa primeira questão, o que eu tenho que fazer, né, que papel eu desempenho junto dos meus alunos, que até nós já discutimos, é um papel de formar esse aluno cidadão, inserir esse aluno na sociedade. Trabalhar letras, números, história, geografia, ciências, mas trabalhar também valores, cidadania, mercado de trabalho, os temas transversais que nós temos lá nos PCNs e formar esse cidadão integralmente. Quando a gente fala em formar integralmente, a palavra tem um certo peso, né? É eu formar o cidadão em toda a sua complexidade, né? É trabalhar esse aluno, né? Não domar o aluno, não moldar o aluno, mas você trabalhar esse aluno para que esse aluno contextualize, socialize e desenvolva o seu processo de aprendizagem. A tarefa principal do professor é garantir a unidade didática entre ensino e aprendizagem, através do processo de ensino. Ensino e aprendizagem são duas facetas de um mesmo processo. O professor planeja, dirige e controla o processo de ensino, tendo em vista estimular e suscitar a atividade própria dos alunos para a aprendizagem. A condução do processo de ensino requer uma atividade clara e segura do processo de aprendizagem, em que consiste como as pessoas aprendem, quais as condições externas e internas que o influenciam, né? Libânio, quando ele traz essa discussão, por quê? Eu não aprendo, pode ser um problema meu, pode ser, a gente pode considerar de interno, pode ser um problema na minha família ou um problema na escola, né? Às vezes a gente não aprende por um problema, uma metodologia inadequada, uma forma de ensino que aquele conhecimento não está chegando até a mim, né? Eu precisaria ali de uma forma diferenciada de ensino ou alguma coisa que eu esteja passando internamente. Então,
o interno e o externo, né, alguma coisa nesses ambientes influenciam e muito para o processo de aprendizagem do aluno. Kandal traz a ideia de que cabe à instituição, do que cabe à escola, não somente propiciar a apreensão dos conhecimentos socialmente relevantes, mas a escola precisa se construir num espaço de diálogo entre diferentes saberes e também estimular a capacidade de reflexão, proporcionar aos educandos uma visão plural e histórica dos conhecimentos. Então, assim, dentro de uma escola é um lugar de diálogo de diferentes saberes. Dentro de uma sala de aula de 30 alunos, quantos saberes não tem ali? Né? Ali tem saberes de diferentes religiões, ali tem saberes de diferentes culturas, ali tem saberes de diferentes economias. Cada ser humano, ele traz a sua bagagem de saber, é único, né? E a gente não pode desprezar isso quando a gente faz os diálogos dentro da sala de aula, né? Nós temos que trabalhar da vez para todo tipo de cultura. Para isso eu tenho que entender em qual cultura, em qual comunidade a minha escola está inserida. Eu trabalho em escola tal. Qual é a economia de pessoal em volta aqui dessa escola? Né? O pessoal aqui como eles se sustentam? Tem um grupo de música perto e a religião. Então, eu tenho que estar inserido, né? Eu tenho que ter contextualizado onde eu trabalho, que comunidade, que contexto a escola está inserida. Só assim, né? Quando eu for fazer o meu planejamento de aula, que eu não posso ir para a aula sem o meu planejamento, eu vou pensar já naquele aluno e o público que eu quero atingir. Trata-se de uma percepção ampla da escola, de seu trabalho, né? Tendo como referência a perspectiva de que a educação destina-se à promoção do homem, no sentido de que os conhecimentos com ser trabalhados pela escola possam de fato contribuir para o desenvolvimento do homem, para que tenha condições de viver e conviver em sociedade, compreendendo criticamente a realidade em que está inserido. Nós transformamos, né, mentes, pessoas, em pessoas críticas e reflexivas. E o que é que a escola faz? Ela destina-se à educação e esses conhecimentos, ela promove, né? Ela promove o homem, a promoção humana, transformar esse cidadão, colocar no mercado de trabalho, né? Esse cidadão passar a ser um cidadão crítico, reflexivo, despertar, né, nesse cidadão a importância que ele tem. Muitas vezes a gente se culpa, mas eu não tenho isso, eu não sei ler, eu não faço isso, mas a gente vai se acostumando com essas situações. E a gente tem que mostrar dentro da sala de aula que não é para a gente se acostumar, é para a gente se inquietar e é para a gente querer. É para a gente querer, para a gente despertar, motivar e acreditar que vai conseguir. Como é que consegue? Quem é que transforma mais essa sociedade? Educação. A educação, ela está aí para transformar. Pela educação a gente consegue o nosso sustento, né? Um emprego melhor, e tudo isso vai fazendo a gente transformar, e a gente tem o poder dentro da escola de transformar o cidadão, de promover o homem, né? Então, assim, olha a nossa função, né? A escola promove, a escola transforma, a escola cria. Libânio, né, mais uma vez, nós vamos falar muito, né, de Libânio, de Veiga, de Comênio, vai ser eles vão ser os nossos idealizadores, né, durante esse semestre. Ele destaca que o trabalho docente, ela é uma atividade intencional e planejada, que requer estrutura e organização. Portanto, a elaboração de uma aula caracteriza-se por um processo flexível e criativo do professor,
desenvolvendo a perspicácia de saber como agir diante das situações didáticas, como reorganizar o processo, que muitas vezes não acontece como havia sido planejado, e traz situações imprevisíveis e requer do professor ações imediatas para o encaminhamento do processo de ensino. Traduzindo o que Libânio está dizendo, é o que a gente escuta muito no nosso dia a dia. O professor tem que ter o plano A, o plano B e o jogo de cintura, né? A gente pode usar até essa palavra. Muitas vezes você planeja a sua aula, você dá a sua aula e diz, mas não foi legal. Por quê? Eu planejei, eu gastei ali aquele tempo, me dediquei, levei até um vídeo, mas os alunos nem olharam, mas ficou aquele tumulto na sala de aula. Alguma coisa aconteceu. Vamos reformular esse planejamento. E muitas vezes acontece alguma discussão dentro da sala de aula e nós vamos levantar, discutir sobre esse fato novo que surgiu e sua aula foi maravilhosa. Então isso aí é o quê? O professor, ele se adequar às situações didáticas que acontecem na sala de aula, né? Antes a gente não tinha essa adequação, porque era só o planejamento. Chegou ali, deu a sua aula, a gente não tinha essa reflexão. Meu Deus, minha aula foi boa. Eu me pergunto muito, né? Mas minha aula foi boa? Será que deu certo? Isso aí você tem que fazer isso, né? Você tem que fazer essa autoavaliação. No dia que você não faz essa autoavaliação, em qualquer profissão que você esteja inserido, a gente parece que não está gostando do que a gente está fazendo, né? E onde a gente está, onde nós estivermos, a gente tem que ser o melhor, né? Eu digo sempre, né, nas turmas que eu ando, tem muita gente boa, muita. Então, nós, educadores, quando a gente levanta essa bandeira, nós dizemos que tem muita gente boa. E nós queremos ser quem? Os melhores. E a nossa intenção é formar, né? O nosso objetivo é formar. Formar quem? Os melhores. Tem um filme, eu acho que vocês já devem ter assistido, gosto muito, né? Escritores da Liberdade. Ele vai falar de quê? Formação docente, né? Então, esse filme eu peço, né, que vocês assistam. Depois a gente pode até socializar no ambiente, né? Eu vou fazer esse tipo de organização. Mas é um filme que ele vai mostrar o ensino de uma forma diferenciada, né? Então, assim, para problematizar essa discussão, o filme Escritores da Liberdade traduz o conflito de uma professora iniciante diante dos desafios de uma escola do subúrbio. A postura da professora transita entre uma atuação por vocação e da luta pela assunção do seu profissionalismo. Além de estar pautada no enredo baseado em fatos reais, o filme permite a análise de vários aspectos que envolvem a docência, inclusive sua variedade metodológica, né? Vale a pena a gente dar essa conferida. O filme acontece muito do que acontece hoje, ela recebe muitas críticas, porque ela quer ensinar de uma forma diferenciada. A turma na qual ela está inserida é uma turma rotulada já por aqueles alunos que não querem nada, e os colegas dizem que, né, baseado praticamente isso, vai perder seu tempo, eles não querem, eles são assim, vai perder seu tempo, eles não querem, eles são assim. E a gente vê o que, né, quando a gente termina o filme, vamos assistir lá, depois a gente vai fazer as discussões, para não dar spoiler. Então aqui, né, nós temos o magnífico Paulo Freire. A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e fora da alegria. Então eu tenho que gostar de vir da minha aula, né? Eu tenho que me encantar com a boniteza da sala de aula. Tem os problemas? Tem, mas eu tenho que me encantar com essa boniteza, com essa forma de ensinar, né? Então, Paulo Freire, como em todas as suas frases, em todos os seus livros, ele é muito sábio. Nós temos que despertar, né, essa boniteza, né? Gostar do que a gente faz. Fiquem com Deus e tudo de bom.